da Vizela acabou por ficar, portanto, circunscrita aqui assim à Santa Casa da Misericórdia de Vizela. Como eu não acompanhei, portanto, o início desta visita, queria, portanto, e agora no final, um rescaldo de alguma forma com que sensação é que ficou depois de acompanhar esta instituição? Bom, a primeira, digamos, reunião de trabalho que tivemos foi na Câmara Municipal, com o Sr. Presidente da Câmara e com os senhores, as senhoras e os senhores vereadores da Câmara Municipal. Aí pudemos tomar conhecimento daquilo que foi o investimento realizado nos últimos 4 anos. Estamos a falar de um investimento superior a 13 milhões de euros, sendo que desses 13 milhões de euros, 10 milhões foi investimento da Administração Central e, portanto, de prioridades políticas também definidas pelo Governo. Por outro lado, podemos conhecer que nas prioridades desse investimento estão dimensões muito importantes. Por um lado, a valorização do património, da história e da identidade como fundamento para uma estratégia de diversificação da economia, nomeadamente a partir da valorização do turismo, que é um setor que está em crescimento no Concelho e que pode contribuir para complementar os setores de maior tradição, como o caso do têxtil, lar e do têxtil vestuário. E, por outro lado, conhecemos também outras prioridades, como ocorre com a valorização do espaço público, a qualificação do espaço público e a valorização do património histórico, religioso e a qualificação dos centros cívicos nas freguesias. Depois de termos tido esta, digamos, reunião de avaliação do trabalho que foi desenvolvido pela Câmara, que mereceu, deve ser sublinhado, o maior reconhecimento que alguma população em todo o país fez ao seu Presidente da Câmara, porque foi o Dr. Vítor Salgado, foi o Presidente da Câmara com a maior votação em todo o país. Podemos também olhar para aquilo que são as prioridades para o futuro e como é que os deputados da Assembleia da República se comprometem com algumas dessas prioridades, tendo em vista levar o assunto ao Parlamento e também depois levar o assunto ao Governo. Entre as prioridades está uma com a qual nós nos comprometemos, que iríamos procurar sensibilizar quer os órgãos de natureza representativa, quer os órgãos de natureza executiva, o Governo. Estamos a falar da ligação, digamos, à A11, que é uma ligação muito importante para o município, na medida em que servirá toda uma zona de localização empresarial e que permitiria, portanto, que o território se articulasse com um eixo viário fundamental para não apenas a atração de investimento, como também para a saída do território, nomeadamente da parte das empresas e da parte das empresas exportadoras. E, portanto, ficamos com esta, digamos, consciência bastante profunda da prioridade entre as diversas prioridades da Câmara Municipal. Depois tivemos a oportunidade de visitar a Misericórdia, que é uma importante instituição de solidariedade, que é um dos bons exemplos do trabalho que é desenvolvido neste distrito. Por um lado, porque tem uma resposta e uma oferta que vai desde a creche, desde o berçário, creche, jardim de infância, até ao apoio aos mais idosos, quer na função de lar, quer na função de cuidados continuados, quer ainda nos cuidados domiciliários. E trata-se, do meu ponto de vista, de um dos bons exemplos que há que enaltecer e que dar a conhecer de um serviço social de grande qualidade. Como se sabe, o Governo faz da cooperação com o setor social uma das suas prioridades de combate às desigualdades, de combate à pobreza e, se quisermos, de promoção da dignidade da resposta social, da dignidade da pessoa humana. Como se sabe, há dias a nossa candidatura promoveu um encontro no distrito sobre as questões da saúde e as questões da ação social. Pudemos detectar 2 assuntos que preocupavam as instituições. Por um lado, a importância de reforçar o financiamento das instituições de solidariedade social, tendo em vista garantir uma maior cobertura da despesa com financiamento da Administração Central, com financiamento por parte da Administração do Estado. Por outro lado, e também ainda ligado ao investimento, como se sabe, o Governo lançou
uma nova fase de candidatura ao programa para o alargamento das respostas de equipamentos sociais, ao programa PARES, e esse esforço que foi desenvolvido pelo Governo já permitiu dar resposta a muitas das instituições do país, mas é necessário reforçar ainda mais essa possibilidade de, no futuro, aqueles que não foram contemplados nesta fase possam ter oportunidades para aproveitarmos bem os fundos europeus disponíveis, podermos, digamos, alargar a capacidade de resposta financeira a instituições que ainda não foram contempladas nesta fase de candidatura. A terceira dimensão tinha que ver com a clarificação de alguns acordos que vinham de 2012 e de 2013 e que tinham que ver com o apoio domiciliário. E desse ponto de vista da densificação e da clarificação dos acordos que vinham de 2012 e 2013 relativos ao apoio domiciliário, está também a ser feita essa clarificação por parte do Ministério do Trabalho e da Solidariedade e da Sra. Secretária de Estado da Ação Social, tendo em vista garantir que as instituições podem estar seguras no modo como atuam e no modo como prestam estes cuidados aos mais, digamos, àqueles que exigem da nossa parte uma atenção especial enquanto comunidade, porque há da parte do poder político sensibilidade para atalhar algumas preocupações que havia, nomeadamente em algumas inspeções que estavam a decorrer sobre os cuidados de apoio domiciliário. É necessário, de facto, garantir que o financiamento é feito com rigor, que os recursos são colocados efetivamente ao serviço daqueles que deles precisam, mas também procurando compreender que há realidades muito diversas e que essas realidades têm muitas das vezes que também exigir uma compreensão do próprio contexto comunitário e do contexto familiar, que por vezes dificulta a própria resposta na plenitude em que deveria ser dada e em que poderia ser dada. E, portanto, a garantia que podemos deixar aos cidadãos deste município de Vizela, que eu vi nascer, eu era chefe de gabinete do grupo parlamentar quando foi votada na Assembleia da República a lei que permitiu a criação do Conselho de Vizela. A mensagem é de que podem contar com a nossa voz, com a voz de candidatos do Partido Socialista à Assembleia da República, para levar a voz do povo de Vizela à Assembleia da República, para levar a voz do povo de Vizela ao Governo e para vos acompanhar e acompanhar aquelas que são as preocupações do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Vítor Hugo Salgado, por quem nós temos uma grande estima e de quem somos, aliás, admiradores do trabalho que aqui é prosseguido em favor do desenvolvimento económico, do desenvolvimento cultural e do desenvolvimento social integrado e sustentado. Doutor, qual é a perspectiva em relação aos resultados eleitorais ao nível do distrito e também ao nível do país? Bom, nós, o Partido Socialista, como todos bem sabem, está a trabalhar, tem vindo a desenvolver um trabalho muito exigente, em circunstâncias muito difíceis, que fazem com que a nossa expectativa, o nosso trabalho, é para que o Partido Socialista possa ganhar com uma maioria que dê estabilidade política ao Governo para os próximos 4 anos. Nós conseguimos vencer os momentos mais críticos do estado de emergência, mas a pandemia ainda continua aí, ainda não desapareceu. É preciso vencer esta pandemia com todas as nossas forças. Felizmente estamos entre os países do mundo que melhor têm sido sucedido na vacinação. Por outro lado, depois de termos passado os momentos mais críticos, Portugal voltou a crescer mais do ponto de vista económico do que a média dos países da União Europeia e estamos em condições, por força desse crescimento, de dar conta também de que não apenas temos vindo a criar postos de trabalho, como temos vindo a reduzir as taxas de desemprego para níveis que não tínhamos desde 2008, de tal maneira que já ouvi aqui nesta região, em vários encontros com empresários, que aquilo que há neste momento é mesmo até falta de mão de obra, nomeadamente para a restauração, para a hotelaria, para a construção civil, o que mostra bem como conseguimos rapidamente retomar um ritmo de crescimento económico que absorveu a confiança no nosso país. Tem a ver com
os níveis do investimento direto estrangeiro em Portugal. Ou seja, os investidores internacionais tinham em agosto deste ano já contratualizados com Portugal 1.200 milhões de euros de investimento estrangeiro em Portugal, o que é um sinal de confiança. Um sinal de confiança nos nossos trabalhadores, um sinal de confiança na nossa legislação laboral, um sinal de confiança no nosso sistema fiscal e um sistema de confiança no sistema político. Daquilo que nós efetivamente agora precisamos é de uma maioria reforçada do Partido Socialista que dê estabilidade política ao país para os próximos 4 anos. É por isso que vamos trabalhar, é para esse objetivo que vamos trabalhar e procurar demonstrar às pessoas, como bem sabem, que o Partido Socialista é um partido com o qual os portugueses e as portuguesas podem contar, assim como o povo desta região, porque nós, mesmo em tempos tão difíceis como foram os momentos críticos e desconhecidos da pandemia, Portugal não apenas foi capaz de dar resposta ao seu país, como o governo português foi capaz de dar resposta ao seu país, como em Bruxelas o nosso primeiro-ministro foi capaz de negociar apoios europeus para podermos promover a modernização do Estado, a modernização da economia e a modernização da sociedade. E aquilo que as pessoas vão ter que escolher é quem é que verdadeiramente querem para primeiro-ministro. Se querem uma pessoa capaz de construir consensos, experiente, com competências demonstradas em Portugal e na Europa, respeitado pelos líderes europeus. Vejam que a Presidente da Comissão Europeia não é da família política do Partido Socialista, mas veio várias vezes a Portugal e na Europa elogiar o Primeiro-Ministro que temos em Portugal, pela forma não apenas como reagiu à crise, mas como foi capaz de encontrar soluções que foram soluções importantes para toda a União Europeia. E, portanto, com estas provas dadas, a nossa confiança é mesmo a de ganharmos as eleições e ganharmos com uma maioria que seja estável, que dê segurança e previsibilidade em relação ao futuro do nosso país. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Obrigada. Doutor.